E outras informações, em Boazópolis, hoje pela manhã, a gente já trazia alguns detalhes da reclamação de alguns moradores. Até fazer um esclarecimento para Boazópolis, que a gente tem procurado não colocar no ar aqui todas as reclamações que chegam de Boazópolis, até para não ficar algo estranho, sem graça e de prejudicar também a cidade. Mas todo dia tem reclamação da saúde, é uma falta de medicamento, é um atendimento que não foi feito como deveria, tem um problema aqui, um problema ali, mas não tem como todo dia a gente ficar fazendo reclamação. Mas em relação ao transporte escolar, a gente sabe que tem ônibus novos, inclusive alguns que foram doados aí pelo deputado federal Alex Casiani. Mas tem algumas linhas que, segundo os moradores, os ônibus estão precários. Eles falam em ônibus de pneus careca, que não tem um limpador de para-brisa quando chove, o risco para o motorista que está transportando crianças de 6 e 7 anos. Outros problemas, bancos amarrados com arames. Então, uma situação realmente precária de alguns ônibus. Depois até que eu fiz a reclamação hoje pela manhã, eu recebi também outras informações. Teve a Nelma, ligou pra gente lá, da zona rural também da região do Ponte Preta, falando sobre a questão do monitor. Ela disse que Novo Itacolomi, outros municípios, tem um monitor. Tem uma pessoa que vai dentro do ônibus cuidando das crianças. Porque como é que o pai, no sítio, vai ficar tranquilo colocando uma criança de 6 anos no ônibus sem nenhum monitor? Só o motorista dirigindo, essa criança pode se levantar, o motorista não tem como cuidar disso, pode entrar um estranho no ônibus, então tem que ter um monitor. Então, segundo o pessoal em Novo Itacolomi e outros municípios tem um monitor, e em Boazópolis não tem esse monitor. Uma total desrespeito e falta de atenção com a educação, com as famílias, com as crianças, e isso pode provocar transtorno. Fora as condições péssimas desses veículos que transportam os alunos. E ontem teve foi o cúmulo, porque além de estourar o pneu de um ônibus, não tinha um outro pneu para substituir o step, e nem na cidade, também nem no pátio da prefeitura, e aí as famílias tiveram muitos transtornos ontem. Teve uma moradora da zona rural de Boazópolis que falou a nossa reportagem. Como é que é o seu nome? É Madalena Barra. Madalena, você mora em qual bairro em Boazópolis? Eu moro aqui no bairro Água das Poças. E o que está ocorrendo aí? Ontem, apesar desses ônibus que em más condições que têm transportado os alunos, mas ontem vocês viveram um momento mais difícil ainda, né? Então, Beribal, a gente estava indo para a parte da tarde para a escola levar os alunos. Sei. E os alunos daqui da parte da tarde é tudo de menor. O maior tem 7 anos. 7 anos? Então as mães levam os alunos, de medo de deixar por causa das condições do ônibus. Sei. Eles tinham colocado os ônibus mais melhor, mais novo. Aí, de repente, não sei por que, tiraram todos os ônibus. E olha, Berimbau, tá uma verdadeira porcaria os ônibus. Os ônibus todos amarrados, os bancos. Tem lugar que o ônibus não vira, que é muito grande, velho, bagaçado, que é a porcaria, As estradas, então, nem se fala. Agora, Aí a gente veio, chegou ali na subida do Jorge Lear ali, o ônibus furou, pneu. Aí o motorista falou, nossa senhora, agora não tem step, não tem macaco, não tem nada. Aí a gente conseguiu vir até na igrejinha. Aí uma moradora que estava para vir também, ela pegou e cedeu o celular, chamou o motorista até a casa dela e ligou lá para o encarregado. A igrejinha aí no bairro... Foi preciso... A igrejinha no bairro Ponte Preta, né? Isso. Sei. Aí foi preciso de um outro ônibus de outro bairro, nós esperar essas crianças irem até na cidade de outro bairro para vir buscar nós. Nós chegamos às 2h20 na cidade. Vocês saíram... As crianças aqui tudo entraram para a escola e entraram no nosso. Vocês saíram que hora de casa? Eu saí aqui eu saí daqui 12h10. 12h10, aí chegou 2h30. Cheguei 2h30. E era pro meu filho ir sozinho, que ele já estava indo sozinho para a escola. Sei. Mas não tem como deixar as crianças ir sozinhas. Como é que precisa um ônibus, como é que a pessoa vai ficar sozinha com criança dentro do ônibus para pedir ajuda? O motorista. Criança, não tem como. Tem criança de 5, 6 anos. carregar a criança e não tem tempo, não tem pneu, nada. Você tem criança de 5, 6 anos, né? Que é esse? Que não se responsabiliza pela quantidade. Eu não tenho medo de falar, não, que eu não tenho rabo preso com ninguém. Só preciso ir até por fora, eu vou. Porque eu já tô cansada, sabe? Uma porca vergonha. Esse prefeito que se diz prefeito aí. Agora, depois à tarde, a hora que saiu 5, acho que é 5h30, que termina as aulas, teve mais um transtorno? O que foi que aconteceu daí? Então, todos os ônibus saindo, e nós aqui do bairro Ponte Preta, Água das Poças aqui,
teve que esperar o ônibus 5h30, que o ônibus chegou para arrumar um pneu de frente à borracharia ali da Júlia Begari, né? Aí que foi trocar pneu, arrumar pneu, porque não tinha pneu lá na garagem lá deles lá, né? Aí eu cheguei em casa, era 7h10 da noite com meu filho, enfrentando escuridão, tudo. Onde é que se viu uma coisa dessa? E se o menino tá sozinho, Bá? Então, se o menino tá sozinho, daí o que acontece? Acontece que se acontecesse alguma coisa com meu filho no meio da estrada, eu ia encontrar o Didi até que não fosse até pro inferno, eu encontraria ele. Agora, porque é uma pouca vergonha. Agora, você tem observado aí que a gente tem acompanhado, tem recebido reclamação de outros bairros. Então essa questão de, tá certo que furar um pneu também, a gente sabe que isso pode ocorrer, mas nós estamos reclamando aqui das más condições dos ônibus, de não ter um step, né, dos ônibus estar caindo aos pedaços, de não ter um pneu lá para trocar no ônibus imediatamente, e a situação faz dias já que vocês estão suportando isso aí, né? Faz dias, já faz uns 3 meses já. Né, a gente vem aguentando para falar, mas chega um tempo que a gente tem que falar, porque se não tiver uma pessoa para defender os outros, como é que vai ficar? E o pior é que é só criança, são todos pequenininhos. Você põe seu filho no mundo, se você não põe seu filho para estudar, o conselho escolar vem pegar você na sua casa, falar coisa que você não precisa ouvir. Então você faz de tudo pro teu filho estudar, mas nessas mal condições tá difícil. E só um último detalhe aqui, a gente sabe que Boasópolis é uma das únicas cidades da região Vale do Ivaí que o vice-prefeito tem carro de gabinete, tem um carro só para ele. Enquanto isso, os alunos são transportados por esses casos, né, Vá? Então, ele tem carro bom para ele andar, ele pode ter carro, ninguém é contra isso, mas ele também tem que cuidar também da parte das crianças, porque eu não estou pedindo um carro zero, eu só quero melhores condições dos ônibus. As informações é o trecho aí da fala da moradora na zona rural do município de Boasópolis. Então, é uma situação complicada essa questão do transporte escolar. Primeiro, porque a gente sabe que, né, tem ônibus novos que foram doados, eu não sei porquê, né, esses ônibus sem nenhuma condição está sendo utilizado para fazer o transporte de alunos. Segundo, né, tem que ter alguém que fiscalize isso, tem que ter a Câmara de Vereadores que faça a fiscalização. Em Boasópolis, nós temos a presidente da Câmara de Vereadores, que para ir na casa dela, acho que dá 200, 300 metros, no colégio, porque ela é professora, ela utilizava um carro público, o carro da Câmara de Vereadores, abastecido por essa agricultora que está aí reclamando, que reside na zona rural. Então, utilizando o recurso público, dinheiro público, carro público, para ir para a escola, que é 200, 300 metros, mas não se preocupa com o aluno que está lá na zona rural, que de 6, 7 anos, que é colocado num ônibus amarrado com arame, um pneus careca, sem para-brisa ou sem limpador de para-brisa, numa situação realmente difícil. Então é por isso que a comunidade está fazendo a reclamação. Cadê o monitor, né, que vai andar nesse ônibus, que vai atender a comunidade? Tem o caso do vice-prefeito que tem, né, um carro de gabinete para ele. O carro posa na garagem do vice-prefeito de Boasópolis. E justamente, né, eles que se intitulam como pessoas ricas, que têm muito dinheiro, e que diziam isso no palanque, usaram isso no palanque, dizendo que não queriam sugar o município, que queriam apenas doar, que eles não precisam do município. Mas o que a gente tem observado é exatamente o contrário. Carro da prefeitura fica no pátio da prefeitura. Terminou o dia 5 horas, coloca o carro no pátio da prefeitura, 5, 6, hora que terminar o dia de serviço, é no pátio da prefeitura. O carro não é do vice-prefeito, não é do prefeito e de nenhum funcionário. Tem que agir com transparência. E é isso que não está ocorrendo. Aí a gente vê essa situação desses moradores da zona rural de Boasópolis fazendo esta reclamação. Espero que tomem providências.